Muito bem, nessa primeira aula aqui vamos tentar descobrir o que é o direito e para isso nós vamos estudar, na verdade, o livro do Miguel Reale chamado Lições Preliminares do Direito. Portanto, vai ser o nosso mestre teorético aqui nesta playlist, né? Então, estamos com o objetivo aí de ler essa obra completa e ir comentando e trazendo aquilo que é de mais essencial para a formação daquele que está começando no direito ou também para aquele que já tem alguma experiência mais avançada e quer estar lendo agora a obra e quer aprender um pouco mais, entender um pouco mais ou compartilhar ideias com alguém que já leu e está relendo, como é meu caso, né? Eu estou relendo essa obra do Miguel Reale justamente porque eu considero muito importante e é interessante você estar sempre com os conceitos mais basilares da sua ciência que você estuda presentes na sua mente. Então faço essa releitura agora, aproveitando disso, quero intuir com vocês, né? Quero chegar aos conceitos com vocês aqui nesses vídeos. Então vamos começar. Essa obra do Miguel Reale é uma obra essencial assim do seu compilado de obras. Ele tem muitas. Miguel Reale é um autor muito filosófico, né? Inclusive tem um livro chamado Filosofia do Direito, onde ele faz uma espécie de enciclopédia da filosofia do direito, para falar a verdade. Bem, então aqui nesse livrinho ele vai dar as bases, né? Na verdade esse livro é um curso dele transcrito que ele deu pessoalmente e aí está transcrito nesse livro dele para os alunos dele, né? Capítulo 1, ele vai tratar sobre as noções mais basilares do direito, buscando compreender o que é o direito propriamente dizendo, né? Então nós vamos começar por aqui, por essa noção elementar de direito. Certo, toda ciência tem um objeto que vai ser estudado. O objeto da química é a realidade, né? É a composição das coisas, acredito. O objeto da medicina é o próprio homem, né? A cura do homem, a convalescença. O objeto do direito é estudar a sociedade, é estudar também o homem, é estudar como ele se comporta ou como ele deve se comportar, né? Melhor dizendo, né? Então, a partir daí, nós já podemos abstrair algum sentido do que é o direito, né? Então, vamos começar aqui. Então, ok, direito, né? Direito, se a gente começar a imaginar, o que é agir de modo direito, né? É agir conforme uma coisa reta, né? Existe o direito, existe o torto. Aquilo que é torto, naturalmente, digamos, é ruim e o que é direito é bom, né? Se um carro está numa via torta, é mais provável que ele tenha ali complicações passando nela, né? E numa via direita, reta, não há que ter preocupações, não há que ter nenhuma espécie de medo, de receio de se desviar, né? É um caminho reto, linear. Então, o direito é uma ciência jurídica que tem por escopo o estudo do dever ser. Como o homem deve agir em sociedade, como o homem deve agir perante os seus outros, né? Então, não diferentemente, o direito ele tem esse objeto de estudo dele. Para o homem comum, para o homem médio, o homem que não tem conhecimentos na ciência, que não tem estudos profundos, o direito é tão somente a lei, as normas, né? O homem médio entende que o que está estabelecido na lei, o que está estabelecido dentro de um conjunto de normas de um país, de um estado, aquilo ali é o certo, aquilo ali é o direito. Então, algumas pessoas vêm a entender que se está na lei, tem que ser conforme a lei, né? É aquilo ali, pronto. Mas isso é apenas uma visão do que é o direito, certo? Isso seria algo mais no sentido do direito positivista, né?
Positivista porque aquilo que está positivo, aquilo que está posto num código, numa norma, aquilo ali é o justo e o certo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então nós temos aqui o direito positivo, que vai ser direito posto, escrito. Aquilo que está escrito e normatizado é o direito positivo, certo? No entanto, nós temos também um direito que, infelizmente, hoje não se estuda mais como antigamente, que é o direito natural. O direito natural. Aquele que, segundo dizem os filósofos, aqueles que estudam esta matéria do conhecimento, dizem que esse direito ele não é escrito, não é um direito que foi inventado, é um direito que está na própria composição do homem, é algo assim meio que do senso comum, podemos dizer. Então veja, não precisa estar escrito que eu tenho direito à vida para que eu tenha o direito à vida. Não precisa estar escrito que eu tenho o direito à liberdade para que eu reconheça a minha liberdade, né? Então, o direito natural trata justamente sobre isso, certo? Direito natural, direito inerente, né, que nasce com o homem, ao homem. Então veja, o direito ele é, na verdade, uma grande árvore. O direito é uma grande árvore com muitos ramos, muitos ramos, sendo, digamos, os principais para o seu estudo o direito positivo e o direito natural. Nós devemos considerar o direito natural para fazer o direito positivo, certo? São Tomás de Aquino, que é um grande filósofo e também teórico do direito, naturalmente, seguindo a linha de Aristóteles, ele vai dizer que toda lei que não segue esse direito aqui, o natural, é uma lei iníqua, é uma lei corrupta. Corrupção de lei não é propriamente lei, né? Então, se dentro de um estado vier a publicar uma lei que diz que os homens aos 35 anos, sei lá, bem absurdo, né? Podem ser mortos. Isso não faz nenhum sentido, porque isso viola o direito à vida que é natural, certo? Da mesma forma, se entende pelo direito natural a questão do aborto, né? O direito à vida seria algo absoluto, não violável por ninguém. Portanto, qualquer lei, ainda que positiva dentro de um Estado, né? Passou na Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, foi aprovado pelo presidente. Ainda que seja promulgada, é uma corrupção de lei, porque não atende a esse direito aqui, o direito natural, que é aquele que todos nós reconhecemos como certo, como verdadeiro, é algo da nossa natureza saber que esse direito existe, né? Que está diante de nós e que não podemos violá-lo. Bom, esse seria o entendimento do homem médio para direito, né? Lei, aquilo que está posto, positivo. Agora, para o jurista, para aquele que conhece a ciência do direito, ele precisa considerar esses dois ramos, direito natural e direito positivo, colocando o direito positivo como servo do direito natural. Porque, justamente, só há justiça se se respeita o direito natural, aquilo que é inerente à dignidade do homem. Então, nesse sentido, o jurista Santi Romani, que é um jurista italiano, ele vai dizer que o direito é um instrumento da convivência ordenada, não é mesmo? E isso faz muito sentido. Os homens antigamente viviam na bárbare, os homens viviam cada um de acordo com aquilo que queria fazer, né? Sem respeitar o limite e o espaço do outro. Isso era a verdadeira bárbare. O direito ele surge então para que se ponha limites naquilo que cada um pode fazer dentro de um local, não é mesmo? Daí se dizer que onde há sociedade
tem de haver direito. São coisas que andam juntas, não é mesmo? Se não houver, nós estamos de volta na pura bárbara. Então, onde há sociedade, deve haver normas que regulem o modo de agir do homem. Por isso que o direito é uma ciência, digamos assim, deontológica, uma ciência que dita o dever ser considerando a lei natural, nunca querendo sobrepujar a lei natural para que ele seja justo. Bem, no capítulo 2 do livro das lições preliminares, o Miguel Reale vai falar sobre a multiplicidade e unidade do direito. Então voltamos àquilo que eu disse inicialmente. O direito é uma grande árvore com muitos ramos, muitas ramificações, muitos galhos, certo? E cada ramificação é uma disciplina jurídica. Então há o direito como um todo e as suas disciplinas, que são aquelas estudadas na faculdade, não é mesmo? As disciplinas que estão ali montadas na grade de estudos de uma graduação. Então nós vamos ter ali o direito penal, o direito constitucional, o direito civil, o direito comercial, que são as ramificações menores. Mas nós temos duas ramificações maiores que vão abranger todas essas outras que eu acabei de falar. E essas duas nós chamamos justamente de direito público e direito privado. Então temos aqui direito público e o direito privado, certo? Direito público e privado. Direito público diz respeito ao direito que tem o Estado para com seus particulares e os particulares para com o Estado. Então, como exemplo, nós vamos ter aqui de ramificação do direito público o direito administrativo. O que esse direito faz, o administrativo? Ele visa trazer normas, fazer normas e coordenar um sistema que vai ditar como deve o Estado, seus agentes públicos, entregarem para a população, para o povo, para as pessoas do Estado, os seus governantes, né? Como deve o Estado entregar isso, de qual modo, né? São regras que vão ditar isso. Então, aqui, entre os mais conhecidos ramos do direito público, nós temos o direito administrativo, o direito constitucional e o direito penal. Dou ênfase a esses dois, o administrativo e penal, que são mais evidentes, mais claros de se dar exemplos. O direito penal está aqui justamente porque somente o Estado detém o poder. Somente o Estado é o soberano que pode punir aqueles que venham a infringir sua vontade, a infringir as leis e as normas. Então, nós chamamos isso de ius puniendi do Estado, né? Que é o poder-dever do Estado de punir. Então, uma vez que se comete alguma infração, geralmente é de natureza pública incondicionada, né? Como, por exemplo, um homicídio. Toda vez que se comete uma infração nesse sentido, o Estado tem o poder e o dever de ir e punir, de investigar e punir aquela questão, né, aquele crime. E somente o Estado, a União, que pode legislar nessa matéria, né? Então, nesse sentido, só há crime se o Estado prevê aquele crime, né? Isso já é algo mais para dentro do direito penal, o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade da lei, que diz que alguém só será punido, alguém só será preso se houver lei antes que conduza aquela conduta como diga que aquela conduta é um crime. Agora, no direito privado, nós temos as relações dos particulares para com os particulares, que são as relações mais comuns, as relações do dia a dia, né? Portanto, o direito civil, que é um dos ramos aqui do direito privado, ele é o nosso código de maior abrangência, né? É o código, a lei que tem mais artigos, justamente porque as relações particulares chegam a ser infinitas, né? Todos os dias novas relações particulares são basicamente criadas e é até difícil de você conseguir compreender a natureza daquela relação, né? São tantas novas relações no mundo moderno que são criadas que é complicado até de você prever como ela deve ser regulada. Então, nós temos aqui como exemplos o direito civil, como eu acabei de falar, e o direito comercial, certo?
que dizem sobre os particulares, direito comercial mais na área de empresa, não é mesmo? Aquelas contratações de empresa para com empresa. E o direito civil regula relações de vendas, relações familiares, né? Então tem a ver mais com povo para com o povo, enquanto o direito público tem mais a ver Estado para com o povo. Então vejamos que o direito ele é realmente múltiplo, né? Múltiplo. Nós temos muitas disciplinas e elas são múltiplas, né? No entanto, tudo isso segue uma unidade, digamos, unidade orgânica. Não existe um direito civil, um direito comercial, um direito penal que vá de encontro, que é contrário à árvore toda, né? Que é o direito, o entendimento de direito brasileiro. E digamos assim, esse tronco da árvore, nós poderíamos chamá-lo até do direito constitucional. O direito constitucional é o direito que baliza todas as coisas. Daí, as normas e as leis estarem de acordo com a Constituição, né? Tudo aquilo que é contrário à Constituição acaba ganhando acaba ganhando a natureza de coisa inconstitucional, justamente porque deve violar algum princípio como o da dignidade da pessoa humana, e daí acaba sofrendo essa incidência de ser considerado inconstitucional. Uma vez que sofre essa incidência, qualquer norma assim considerada, ela cai, ela é revogada, ela é nula, ela é morta mesmo, né? Bem, então no capítulo 1 do Miguel Reale, nós temos nesses dois primeiros tópicos, que ele separa bem separadinho, essa noção elementar de direito, o que é o direito, e ele acredita ser um instrumento de coordenação, de ordenação da sociedade. Então, veja, nós temos aqui um argumento, nós temos aqui uma definição muito boa, que é o direito. O direito é um instrumento que ordena a sociedade, que coordena o povo. Além disso, ele vai nos dizer que o direito é múltiplo, há uma multiplicidade, isso já no tópico 2. Essa multiplicidade, ela diz respeito a um tronco, a uma árvore que tem muitos ramos, sendo esse tronco, talvez, o direito constitucional e seus princípios. E seus galhos e ramificações, nós temos o direito público e privado, que se desdobram no direito público, direito penal, administrativo, temos também direito tributário, no direito privado, direito civil, direito comercial e entre outros. Agora, uma questão muito interessante que o Reale vai também tratar no seu livro é a questão do direito e linguagem. Reale chega a dizer que, digamos assim, a língua e a ciência quase que se confundem, quase que são a mesma coisa. Justamente porque, né, a linguagem de uma ciência ela vai explicar os conceitos daquela ciência. Daí você precisar adquirir aquela linguagem para de fato se tornar sábio, sapiente naquela ciência. Então, o Reale vai dizer, à medida que o estudante compreende a linguagem jurídica, ele progride na ciência jurídica. Sem a linguagem jurídica, você vai ficar estagnado, você não consegue compreender, você vai ficar como uma criança que só ri do que estão falando, uma criança bem novinha, que só ri e não entende o que os adultos estão falando, né? É como você estar na França, numa roda de conversa com franceses, mas você sabe apenas o inglês, você é um nativo da Inglaterra, né? Então você fica ali como bobo. No direito também é isso. Se você não aprende a linguagem jurídica, você é um alheio à ciência jurídica. Grande exemplo disso é a questão da incompetência do juiz. Para o homem médio é absurdo ouvir que aquele juiz lá é incompetente. Ele fica, não, mas como assim ele é incompetente? O homem estudou, passou no concurso. Mas dentro da linguagem jurídica, quando você diz que um juiz é incompetente, não está querendo se falar do seu nível cultural, do seu nível de saber, né? Está falando, na verdade, ali do limite da sua jurisdição. O que é jurisdição? Jurisdição é o poder que o Estado tem, no caso, o juiz, na pessoa do Estado. Jurisdição é o poder que ele tem de dizer o direito, de dar sentença sobre algum caso. Ele conhece o caso e diz quem está certo, quem está errado naquela situação. Então, isso é a jurisdição do juiz. Porém, ele tem uma competência, que é o limite, digamos, territorial, que ele pode agir, que ele pode dizer o direito. Então, quando eu falo
o juiz estadual é incompetente para julgar o Danilo, o juiz estadual, é incompetente para julgar o crime de moeda falsa, eu estou falando algo correto. Embora o Danilo seja culto, seja concursado, a jurisdição dele não alcança aquele crime, né? Justamente porque, conforme vai dizer o artigo 109 da Constituição, esse é um crime de competência federal. Portanto, um juiz federal que seria competente para julgar um crime de moeda falsa. Que é o crime de moeda falsa, né? É bom também dizer. Crime de moeda falsa, no artigo 289 do Código Penal, que diz que se você fabrica, se você põe para rodar moedas falsas e que tenham realmente, que aparentam ser verdadeiras, embora sejam falsas, né? Se você põe para rodar isso e as pessoas começam a circular aquelas moedas, aquelas notas, tu comete um crime de moeda falsa que fere o interesse da União, né? Justamente porque é a União que produz a moeda. Então, daí, o juiz federal julgar esse caso, e não o estadual, que vai ser incompetente. Por fim, outra parte muito interessante que o Reale vai tratar já nesse início do livro, né, é sobre o método nos estudos. Ele fala que é importante que se tenha método, porque, justamente, ciência é método, ciência é um conjunto de fatos averiguados e ordenados. Então, para você adquirir ciência, quando você diz que tem ciência de alguma coisa, você está dizendo que você tem aquilo bem organizado na sua mente. Senão, é apenas senso comum. Embora o senso comum possa ser, às vezes, verdadeiro, né? As pessoas podem abstrair coisas sem fazer verificação e ser verdadeiro. Mas o homem da ciência, o homem científico, ele tem método, ele tem certeza da certeza. Aquilo que ele diz é algo que ele pode, de algum modo, comprovar, que ele pode mostrar, né? Então, método nos estudos é algo muito importante para ser um bom estudante de direito e, posteriormente, um profissional desta área, um jurista, um advogado, um magistrado. Bom, esse é o capítulo 1 do livro Lições Preliminares do Reale. Muito em breve estaremos já voltando com o capítulo 2. Eu suprimi aqui um ou outro tópico, né, que não achei tão relevante como esses daqui, mas é um livro muito bacana e aqui, se você não o tem, se você não leu ainda, recomendo que você adquira, que você baixe em algum lugar. E, inclusive, se for estudante novato de direito, pega esse livro, destrincha ele, que você vai estar, digamos, 4 períodos já à frente dos seus colegas de sala. É um livro assim que vale do início da faculdade ao fim. E você tendo dominado ele, você já pegou ali uns 3, 4 períodos da faculdade. Porque ele abrange muita coisa e muito profundo, né? E ele não passa de 400 páginas, 350, não me recordo agora. Mas é um livro que vale muito a pena de ser lido já no início da faculdade. Então, muito obrigado por aqueles que assistiram até aqui e aguardo vocês na próxima aula.